Transformar o cacau em vetor de desenvolvimento social e ambiental é o desafio assumido pela Dengo Chocolates, uma empresa que adota um modelo de negócios voltado à sustentabilidade e à responsabilidade social. Para falar sobre essa proposta e o caminho trilhado pela Dengo, a gente recebe hoje, aqui no Mercado Perspectivas, o cofundador e membro do conselho da marca, Estevan Sartorelli. Estevan, seja muito bem-vindo, é um grande prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Estevan, para começar, a Dengo surgiu em 2017, já com um propósito grande de gerar impacto positivo, social, para os produtores do sul da Bahia. Queria que você contasse um pouco como surgiu essa ideia, de criar ali, o que motivou essa escolha para um modelo de negócio já voltado à sustentabilidade no mercado que parecia até então saturado, de chocolates. A Dengo é fruto de duas histórias que se entrelaçam, a minha e de Guilherme Leal, que somos cofundadores da Dengo Chocolate. Eu me juntei a esse processo em meados de 2015 para puxar um projeto que tinha como objetivo propor uma teoria da mudança para a cadeia cacaueira no sul da Bahia e não tinha como pretensão inicial uma marca de chocolates em si. Guilherme chegou na região baiana em meados de 2005 com a intenção de uma área de veraneio, mas pouco tempo que Guilherme estava ali, ele percebeu que, apesar de nós termos no território sul baiano uma beleza e um capital natural gigantescos e exuberante, infelizmente isso não se traduzia em riqueza e qualidade de vida para as pessoas que moram na região. E com essa inquietação, Guilherme, como bom líder empresarial, como bom ambientalista e humano que o é, ele fundou, anos depois, o Instituto Arapiaú. E o Instituto Arapiaú tem ainda hoje esse programa Bahia, que é o principal projeto com o objetivo de desenvolvimento territorial de forma sustentável na região em que atuamos ali hoje com o cacau. Eu me juntei a esse processo 10 anos depois, praticamente, e com essa ânsia de também, e com igual alinhamento de valores, visão de mundo, de como que nós poderíamos contribuir para gerar renda e desenvolvimento para a população que ali reside. Foi gradualmente que nós nos deparamos com o entendimento que sim, um negócio, e existe uma força tamanha nos negócios como agentes de transformação. Então, a FEComércio, como entidade, sabe muito bem disso, O comércio do Estado de São Paulo, que sem dúvida é o comércio mais pujante da América Latina hoje, nós sabemos quão importantes são os negócios para nós termos eles como viabilizadores das mudanças que nós queremos ver na comunidade. Então, com esse olhar de negócios, mas um olhar de negócios que traz para a sua centralidade as intenções de causas sociais e ambientais, nós nascemos em 2017 como um negócio de impacto social com o objetivo, primeiro, de gerar renda decente para pequenos e médios produtores de cacau no Brasil e oferecer a nós, consumidores de chocolate no Brasil, um chocolate de qualidade superior e qualidade para nós, além de sabor que é fundamental e soberano, envolve, Camila, nós entendermos que precisa de cada vez mais saudabilidade. Então nós combinamos frutas, castanhas e o bom cacau brasileiro com criações inusitadas que oferecem um equilíbrio entre sabor e saúde para bons amantes do bom chocolate. Estevan, queria que você falasse um pouco mais como que a empresa ela garante a renda justa para os agricultores, produtores do sul da Bahia, como que isso funciona e o que também já foi possível transformar por lá, Qual o impacto esse modelo de negócios já trouxe para a região? Cerca de um ano antes do nascimento da marca como comércio, como varejo, nós começamos a fomentar e articular na região sul-baiana uma rede de pequenos e médios produtores. Nossa rede começou com 6 produtores, hoje já são mais de 300 produtores e famílias conectadas. E o principal mecanismo que nós fomentamos nessa rede de produtores é um mecanismo de pagamento de prêmio de preço. E diga-se passagem que quem faz isto somos nós como consumidores. Ou seja, cada vez que nós compramos um chocolate Dengo, nós ajudamos que o produtor receba mais pelo cacau de qualidade que ele oferece. E quanto é isso a mais? Até 2023, isto era cerca de o dobro do que o mercado paga. Neste ano, com a alta histórica do cacau, a gente teve uma acomodação do percentual de prêmio de preço, mas mesmo assim o
produtor este ano ele está recebendo cerca de 70% acima do preço de reais por quilo do que ele recebia no ano anterior. Este mecanismo de prêmio de preço é o principal instrumento de transferência de riqueza para o pequeno e o médio produtor. E por que nós estimulamos isso? Porque nós não acreditamos que existe ou existirá chocolate sustentável se não existir cacau sustentável. E não existe ou existirá cacau sustentável se não existir renda decente para todos. Algumas condicionantes como trabalho escravo, trabalho infantil, que são nuances no Brasil, na nossa categoria, não é algo comum de se encontrar. Eu mesmo, nesse percorrer de 10 anos, eu nunca evidenciei isso no território baiano ou Pará. Mas estas nuances como trabalho escravo, trabalho infantil e desmatamento, nós temos que reconhecer que são consequências da falta, na sua grande parte, de renda decente. Não estou a dizer que nós pactuamos com isso, longe disso. Isso são inegociáveis no nosso modelo de relacionamento. Mas nós reconhecemos que sim, que a gente precisa gerar valorização de quem produz, valorização do produtor, para que o seu filho olhe para o pai e veja nele dignidade, decência e vontade de continuar na roça. E quem consome sabe de tudo isso? Como que é o trabalho de vocês para educar e até conscientizar e transmitir toda essa ideia para quem está consumindo? Esse é um dos principais desafios que temos em termos de crescimento de marca. Essa comunicação de impacto que engaja as pessoas não é algo tão fácil. Porque, ora, as pessoas podem interpretar mal como autoconfete ou uma comunicação exploratória. E num mundo que nós vivemos hoje de tanto purpose washing, de tanto greenwashing, é fácil você ser considerado como mais um. E, por outro lado, a gente reconhece também que a comunicação, ou boa parte da comunicação da sustentabilidade feita até então, ela é muito danosa, ela é pesada, ela é ecochata. Então, construir uma comunicação que engaja as pessoas e as desperta para as causas, dando maior nível de consciência, é um dos maiores desafios atuais e que nos encanta, sem dúvida. Eu diria hoje que de 1 a 2 consumidores da marca têm essa consciência do porquê a marca existe e o que cada mordida que ela faz, o quão bem faz, não só para o prazer e para a felicidade dela, mas para o bem do outro também. Estevão, muito se fala hoje em dia, ainda bem, né? A gente avançou nesse aspecto de ESG, muito se fala da agenda ESG, mas ainda também é um desafio, né, para muitas empresas, até inclusive da categoria, por isso que ainda existe esse cenário, implementar todo esse conceito, toda essa agenda na prática. Quais foram os principais desafios, obstáculos que você enfrentou para conseguir, né, chegar onde vocês chegaram e colocar tudo isso em prática? Empreender no mundo não é um desafio fácil. No Brasil, é muito difícil. E não vou me ater aqui aos desafios que todos nós sabemos do que é fazer negócios no Brasil. Então, além dessa camada comum de desafios macro ou microeconômicos, o que eu posso dizer que enfrentamos nessa jornada de quase 8 anos de operação um desafio comum que a gente já se esquece, que foi há 2 anos de pandemia. Esses 2 anos foram muito difíceis, porque nós trabalhamos com uma categoria e principalmente o nosso produto, que não leva nada de conservantes, nada de aromatizantes, ele é muito mais perecível do que a categoria. Então não foi fácil administrar 2 anos de pandemia. Digo hoje que esses 2 anos de pandemia foram 10 anos de trabalho. Imagino. Mas além desses desafios empreender com impacto ou empreender com negócios em ESG é algo que eu admito que ainda a gente fala muito mais do que se faz no Brasil. A gente precisa agir mais, fazer mais e falar menos. Há alguns detalhes que são divisores de água para um negócio de impacto social. Um negócio de impacto social, ele jamais investe mais na comunicação da causa do que na causa de fato. E isso é um divisor de água entre os negócios que se dizem socioambientais dos negócios que de fato têm compromissos autênticos. É inevitável que a gente vive nesse mundo hoje de todo mundo querer passar de bonitinho, de fazer negócios. Honestamente falando, isso não me incomoda muito. O que me incomoda e o que me preocupa é que cada vez mais nós como Dengo, nós façamos mais e que nós façamos maior diferença para o produtor.
Por quê? Porque queremos ser um caso para o Brasil e o mundo de como, após de se gerar renda para produtor, gerar lucro para acionista e gerar sabor e resultado, felicidade para todos numa cadeia de prosperidade. A Dengo, com toda a dificuldade que é fazer negócios no Brasil e no mundo, a gente tem conseguido mostrar que isso é possível. Isso é mérito nosso, temos nossa parcela de contribuição, mas esse mérito maior é do consumidor. E eu acredito que cada vez mais os desafios que temos à frente, que são menores em número, porque quando você começa a empreender, tudo é desafio. Você tem que validar produto, você tem que validar modelo de negócio, você tem que validar a sua forma de expor, a sua forma de comunicar, a sua forma de vender, as suas jornadas. O nível de desafios, eles vão sendo diminuídos em amplitude e amplificados em profundidade o impacto que eles geram no negócio. O olhar de futuro, eu diria que os maiores desafios que a gente tem agora estão relacionados principalmente à comunicação de impacto, que já compartilhei aqui um pouco das preocupações que tenho, de como a gente engaja as pessoas para essa transição para um consumo mais consciente, para uma comunicação que destrave o nível de consciência de nós e que, diga-se de passagem, nós como brasileiros ainda estamos longe de termos um consumo mais ético e correto. E segundo, precificação. Precificação, a gente sabe que não é fácil pagar mais pelo aquilo que é eticamente correto, mas é necessário. Então, como que nós promovemos essa construção e esses dois desafios, comunicação e precificação, eu digo que são vasos comunicantes. Porque quando nós não comunicamos com eficiência, as pessoas não veem todos os valores ou nossa proposta de valor. E não ocorrendo isso, é muito fácil a gente atribuir produto caro. Eu posso dizer que Dengo não é barato, isso tenho certeza. Mas Dengo, pelo que ele oferece, remunerar melhor o produtor, 100% do cacau advindo de sistemas agroflorestais que conservam a natureza, nada de gordura hidrogenada, nada de conservantes, aromatizantes ou químicos desnecessários, entre outras apostas da marca, que nós temos um posicionamento de preço justo pelo que procuramos promover. Aliás, tenho dito bastante que seja o chocolate, seja o café, seja a roupa demasiadamente barata, alguém está pagando esse preço. Se não é a miséria do produtor, da costureira envolvida, é a nossa saúde, o nosso lixo ou o planeta. Imagine só, neste momento você está frente a frente com mais de 1,5 milhão de empresas, gerando em torno de 10 milhões de empregos e respondendo por cerca de 30% do PIB paulista e 10% do PIB brasileiro. Somos mais de 130 sindicatos distribuídos por todo o estado. Contamos com consultores, pesquisadores, influenciadores e especialistas de referência no mercado, com empresários que, organizados em conselhos e comitês temáticos, definem os caminhos do setor por meio das nossas ações de advocacy e de orientação prática para quem quer crescer. Fecomércio São Paulo e sindicatos filiados representam muito para você. Com toda essa sua fala, a gente percebe aí que é necessário repensar, né? O modelo de consumo, de negócios. E esse discurso precisa ser amplificado. Como a experiência de vocês, o propósito da marca, tem influenciado outras empresas e outras da categoria, outros stakeholders, para amplificar mesmo esse discurso? Certamente, nós não vamos mudar a realidade da cadeia sozinhos. E diga-se de passagem, cada vez mais nós reconhecemos a importância da cooperação e da colaboração. Nós criamos a Dengo intencionalmente com o desejo não só de gerar renda decente para os produtores terem melhor qualidade de vida, mas para mostrar para a categoria que sim é possível nós fazermos o melhor para as pessoas, para os acionistas, para o consumidor e para o planeta. Fácil, não é. As coisas fáceis já foram feitas. As boas práticas já foram implementadas e trouxemos o mundo nessa atual condição. Agora, sobre as melhores escolhas a serem feitas. E a gente acredita que Dengo, gradualmente, tem conseguido sim, com toda a humildade, com respeito às marcas que existem, influenciar que
outras marcas na categoria também desenvolvam mecanismos de melhor remuneração ao produtor, de melhor intencionalidade de conhecer quem são os seus produtores, porque procuram conhecer diretamente ele por meio de mecanismos como rastreabilidade total. Começam sim a repensar suas embalagens, porque infelizmente ainda o brasileiro principalmente consome o produto, principalmente quando é um presente, mais pelo tamanho do laço ou da embalagem do que da qualidade do ingrediente. Pensa às vezes para o filho muito mais se é uma figura licenciada do que se é um chocolate que leva menos açúcar. A gente precisa mudar a forma que nós fazemos escolhas e isso infelizmente não é fácil. Plástico Porque o também, consumo, né? exatamente. Um desafio. Assim, não só na categoria, assim, a indústria de alimentos ela é impregnada e outras de plástico. Não estamos aqui vilanizando o plástico, mas nós queremos reduzir o plástico àquilo que ele é estritamente necessário. Hoje, 92% das embalagens de Dengo já são livres de plástico. 1/3 das nossas vendas já são hoje na opção a granel. E por que o a granel é positivo? Porque o melhor resíduo é aquele que não é gerado. A melhor embalagem é aquela que não existe. E a gente precisa começar a ressignificar que o novo luxo é esta simplicidade, que valoriza o ingrediente, não a casca. A gente tem que cada vez mais descascar mais e desembalar menos. E você tem notado, né, que as empresas, as marcas com propósito, que adotam, realmente não fazem greenwashing, ESG na prática, elas são mais competitivas? O que vocês observam nesse sentido, até para inspirar outros empresários, outros gestores que estão nos acompanhando agora? Embora elas não sejam muitas, não tenho dúvidas que elas são e serão mais perenes para esse século. Principalmente os jovens, eles estão muito mais conectados hoje a esse novo modelo de consumo. Ainda no Brasil, nós temos um modelo de consumo que ele requer um update, de entender o que é esse novo luxo. O novo luxo não é mais os excessos, não são os tons nobres, a fita dourada. O novo luxo é o autêntico, é o produto que tem origem, que tem causa. O novo luxo é o simples. O novo luxo é aquele produto que promove o convívio, que é compartilhável. O novo luxo é aquele que tem a embalagem sob medida e, se possível, sem embalagem. Minimalista, né? É o minimalismo, é o essencialismo, é o novo luxo. A geração que vem, e a gente sabe o quanto ela já ressignificou essa desmaterialização, seja porque a nossa geração foi a geração que chegava aos 18, queria ter o carro, queria já trabalhar de uma outra forma e que escolhia a carreira. A geração que chega aos 18 e já não quer mais o carro, quer a mobilidade. Ele não quer mais o emprego, ele quer escolher antes o lifestyle ou o estilo de vida. E uma vez que ele escolheu aquele estilo de vida, ele vai entender quais são as opções de trabalho ou condições que permite. E essa geração, por mais que a gente possa discordar ou não, ela está fazendo as escolhas porque são fundamentais, porque serão eles, mais do que a nossa, que vão ter que lidar com as condições de um planeta que esquentará cada vez mais, que perde biodiversidade e que piora muito rapidamente as condições. Eu não faço isso com uma intencionalidade de ter uma fala alarmista, apocalíptica, mas é de um convite que sim, a gente precisa transitar o nosso modelo de consumo. Mas, como já dito, a gente consome aquilo que a gente sente, não aquilo que a gente pensa. E nós todos somos um tanto quanto incoerentes no momento do consumo. Eu percebo, por exemplo, em lojas, às vezes, que é cool dizer que gosta de chocolate amargo. Mas não é raro você olhar numa sacolinha e você ver ainda o cliente levando um chocolate com maior percentual de açúcar. O Brasil, apenas 10% do chocolate é intenso ou dark. Se você compara isso a outros mercados, isso é uma vergonha. Os Estados Unidos, que é o templo do fast food, 35% de participação de chocolate com mais cacau. A Europa, 65% de participação, 6,5 vezes maior que o Brasil. E, infelizmente, nós somos um consumidor que nós estamos anestesiados na piscina do açúcar. E a gente precisa evoluir o nosso paladar. A gente precisa entender que um chocolate, ele pode e deve ser, assim como é um cacau, um superalimento. Mas isso exige a gente reconhecer que precisamos prezar por um chocolate que não tem químicos.
Eu convido a todos aqueles que não consumam nada que a sua avó não reconheceria como ingrediente ou como comida. Que tenha a menor lista de ingredientes possíveis. Que não tenha aromatizantes, que não tenha conservantes, que sejam minimamente processados. É sobre isso que é falar sobre comida de verdade. A comida do futuro é o alimento do passado. Eu queria falar um pouco agora sobre, você falou em luxo, né, novo luxo, e vocês deram um passo importante no ano passado, né? Abriram filiais, 2 lojas, uma das capitais mais luxuosas do mundo, né, Paris. Queria que você falasse um pouco o que essa ampliação, essa conquista do cenário internacional representou para a marca. A chegada de Dengo a Paris, sem dúvida a gente faz isso como muito orgulho de levar uma marca brasileira que tem brasilidade em sua origem e na sua expressão. Paris é uma vitrine para o mundo e ganhar essa acreditação é fundamental até para nós fazermos uma chegada futura em outras geografias. Sem dúvida, o Brasil é e continuará sendo o principal mercado da marca nos próximos anos, mas a gente acredita que a proposta de valor de Dengo hoje ela está altamente antenada às aspirações dos consumidores europeus e asiáticos. Por exemplo, a preocupação com o fair trade, o comércio justo, isto é algo muito mais comum e facilmente compreendido na dinâmica do varejo europeu do que no varejo latino ou brasileiro que vivemos. Exemplos disso. Recentemente eu tive a oportunidade de ir num mall, numa cidade italiana, que é uma marca presente em várias regiões do mundo, inclusive no Brasil. E a pergunta ao encerrar uma compra ali era sempre assim: você tem uma sacola? E quando a gente vem a esta mesma marca no Brasil, a gente recebe a seguinte pergunta do balconista: você quer uma sacola? Então, é sutil essa diferença entre o ter e o querer. Na verdade, a gente tem que cada vez mais entender que a gente não precisa de nada. A gente precisa de muito pouco. E eu tenho provocado-nos como varejo, inclusive, de como a gente evolui coletivamente essa redução de embalagens e desperdício que temos de materiais, de papelão e de outros tantos. Recentemente, por exemplo, provoquei até a Associação Brasileira de Shoppings, por que nós não termos a sacola do shopping, ao invés de termos a sacola de cada marca? Isso reduziria a embalagem, isso reduziria custo. Não, mas muitos de nós ainda temos ocasionalmente uma visão retrógrada. A gente acha que a sacola é um outdoor volante. Não é isto que nos fará diferentes ou maiores no contexto de mundo tão desafiador que estamos vivendo. São as nossas causas. O varejo, e principalmente nós como comerciantes temos que conhecer isso antes que seja tarde, é o varejo que não reconhecer que ele precisa trazer para sua centralidade causas, ele já demonstra e demonstrará cada vez mais dificuldades de performar. As pessoas compram o que compram não pelo que, mas pelo porquê. Ao consumir um Dengo, é mais do que meramente um chocolate. É um gesto de sociedade que você quer promover, de cadeia que você quer promover, de país que lhe orgulha e lhe inspira. E as marcas que desenvolvem esse equity, que conseguem externar isto em emoções, em expressões, são as marcas que se tornam valiosas. E lucram mais, né? Sem dúvida. Mas o que acontece ocasionalmente, e isso me dá às vezes até preguiça, é porque boa parte dos negócios não trouxeram a sustentabilidade para o core. Tratam isso como medidas satélites, paliativas, e às vezes em projetos desencadeados, cacarecos, que não são escaláveis. Por quê? Porque se for escalar linhas de despesas, ninguém o fará. Nós precisamos trazer as discussões. A pergunta que eu deixo àqueles que nos assistem é: quais são as causas sociais, quais são as causas ambientais que o planeta nos demanda pela agenda da Ambição 2030, do Pacto Global ou dos 17 ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que o seu negócio, que o meu negócio estão diretamente relacionados. Quando nós incorporamos isso ao core do negócio,
Isto deixa de ser linha de despesa e cacareco e passa a ser investimento, tornando o negócio competitivo, tornando o negócio mais rentável. Não é o fato de nós remunerarmos mais o produtor que danifica a rentabilidade ou prejudica a rentabilidade do nosso plano de negócios. Bom, Estevão, só para a gente finalizar, nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente, mas só para a gente finalizar, qual que é a principal dica, orientação que você daria para um pequeno negócio, principalmente para um pequeno negócio que quer seguir todo esse caminho, colocar em prática todo esse conceito, uma marca com propósito, sustentabilidade no seu propósito, mas ainda enfrenta as dificuldades estruturais do nosso país? O que você deixa de mensagem para esse público? Com prazer, eu vou compartilhar aqui com toda a humildade alguns aprendizados que tivemos nessa jornada. Primeiro, faça algo que seja melhor ou superior. Antes de nós termos um chocolate do bem, nós precisamos desenvolver um bom chocolate. Isto vale também para boa roupa, isso vale para o bom calçado. Não se permita fazer o produto mais barato, faça aquilo que tem qualidade, que é melhor, porque as pessoas estão dispostas a pagar o que é melhor. Mas, se você não oferece algo que é superior, você simplesmente vai competir por preço, por custo. E essa espiral negativa, a gente já sabe onde vai dar. Não é algo bom. Então, diferencie-se. Ofereça algo superior. Segundo, entenda que ESG, sustentabilidade ou propósito, não é algo para empresa grande, não. Muito pelo contrário, é para todas. É uma questão de escolha. E fazer isto quando a empresa é menor é mais fácil do que você corrigir algo que está numa rota equivocada ou que requer correção ao longo dos anos. Então, são esses os dois convites que eu deixo àqueles que nos assistem. Diferencie-se, ofereça um produto de qualidade superior, que é melhor do que a sua categoria, que torna-lhe único. E segundo, incorpore propósito, causas e valores desde o seu nascimento. E se caso você não nasceu com essa aposta, nunca é tarde para a gente começar essa correção de rota. Com esse recado, com essa mensagem, a gente finaliza o nosso Mercado Perspectivas. Muito obrigada, Estevão, por compartilhar sua visão, sua experiência conosco. A gente espera que toda essa conversa inspire novas empresas, novos gestores, para um modelo de consumo mais sustentável e justo. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora e até o próximo Mercado Perspectivas. Tchau!